Quarteto Fantástico 1. Esse aqui é o segundo volume da coleção clássica Marvel. O primeiro foi Homem-Aranha volume 1, que eu não resenhei ainda porque o Quarteto Fantástico chegou primeiro pelo correio. E como muita gente deve estar sabendo, essa série ela tem a proposta de estar trazendo de forma cronológica as primeiras grandes histórias da Marvel. A gente teve aí o Homem-Aranha de 1 a 5, que foi no primeiro volume, e também com Amazing Fantasy 15. E aqui são o Quarteto Fantástico de 1 a 5, que foram lançados em 1962. Se eu não me engano, nos últimos meses de 1962. Um pouco antes do lançamento que seria do Homem-Aranha 1, na verdade, embora o Amazing Fantasy do Homem-Aranha 15 tenha vindo antes do Quarteto Fantástico 1. Essa HQ foi publicada originalmente em novembro de 1961, a primeira, e a última, a edição 5, foi em julho de 1962, ou seja, teve um mês aí que aparentemente não teve edição. Bem, como fica claro, aqui temos a origem do Quarteto Fantástico, a primeira aparição deles nos quadrinhos, na existência para o grande público, e tem 5 edições em que seguem bem um caráter meio que episódico, como foi feito por muito tempo na história dos quadrinhos. Ou seja, a gente não tem histórias continuadas como existem hoje em dia. A gente não tem arcos de história em que o personagem, em que vai ter uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e uma conclusão de uma história normalmente de 4 a 6 edições, dentro de uma fase maior de um autor que pode chegar até mais de 100 edições, como foi o caso de, sei lá, Lanterna Verde aí do Geoff Johns, ou de fases de outros autores que foram longevas. Aqui não. Cada edição era uma história completamente fechada, com início, meio e fim, e isso trazia uma série de circunstâncias interessantes. Porque, primeiro, aqui nessas 5 edições a gente tem bastante material, acaba tendo bastante história e acaba tendo bastante, entre aspas, novidade, bastante criações que precisam estar sendo trabalhadas para os autores estarem lançando isso. Então, assim, nessas 5 edições a gente tem surgimento do Quarteto Fantástico, primeira aparição do Topeira, isso em uma edição só. Aí depois, primeira aparição dos Skrulls. Aí depois a primeira aparição de um personagem lá que é um ilusionista, que eu sinceramente não conhecia. E eu nem me lembro assim de ter visto ele em outras situações, em outras ocasiões, mas eu posso estar enganado. Aí a gente tem a aparição desse personagem. Tem a aparição do Fantasticarro, a primeira vez que ele aparece, que ele não está presente na primeira edição, ele aparece na terceira edição. Aí vem o Quarteto Fantástico contra o Namor, que foi na quarta edição isso, e é um dos grandes antagonistas do Quarteto Fantástico, tem uma longa história do Quarteto Fantástico. Aí depois, como está na capa, o Quarteto Fantástico conta o Dr. Destino, que é um dos maiores vilões da Marvel, junto com o Namor, que também é um dos grandes personagens da Marvel. O Namor, engraçado, ele não é dos mais conhecidos, mas ele foi um dos personagens mais importantes da empresa desse início aqui. E até hoje os fãs mais ferrenhos da Marvel gostam bastante das participações que ele tem nas revistas. Então a gente tem bastante coisa acontecendo. É milagroso o nome do personagem, tem escrito aqui, o daquele ilusionista. Eu realmente não me lembro dele. Mas enfim, então assim, eu não vou dizer que é todo leitor que gosta de história de quadrinhos super-heróis que vai pegar esse material e gostar. No entanto, eu acho muito interessante você estar pegando os primórdios da Marvel e lendo aqui e acompanhando o surgimento das coisas e vendo como esses elementos foram introduzidos. E, cara, eu acho fantástico você olhar assim, tipo, o Doutor Estranho. Doutor Estranho não. O Doutor Destino. Você olha o Doutor Destino, o surgimento dele nos quadrinhos. E você pensa que esse cara persistiu como um dos grandes vilões, não só do Quarteto Fantástico, como do universo Marvel como um todo, até hoje. Até hoje é um dos vilões mais importantes da Marvel, que está com um pouco menos de espaço porque ele não teve uma representação boa no cinema. Mas dos quadrinhos ainda ele é ativo e muito importante para a editora. E assim eu fico maravilhado vendo o início de tudo isso e como as coisas perduraram e foram sendo desenvolvidas e como as coisas continuaram, porque eu fico pensando assim, porra, era tão fácil um personagem aparecer no início aqui e ser abandonado porque não ficou bom, mas praticamente todos aqui continuam sendo grandes vilões do Quarteto Fantástico, usados e reusados. O Milagroso eu francamente não consigo me lembrar muito bem dele, mas os outros 4
E vai ter gente até que vai ver o vídeo e vai me achar ignorante. Mas eu não sou um tão grande leitor assim do Quarteto Fantástico. Então alguns detalhes sobre esse vilão realmente podem ter me passado. Mas os outros quatro são importantes não só para o Quarteto Fantástico, como para a editora basicamente inteira. Mas falando mais sobre a edição, uma coisa que eu noto logo de cara é que ela está muito bem feita, a impressão é muito boa, a tinta pega muito bem nesse papel, é uma escolha muito acertada da Panini colocar esse papel, porque as cores realmente ficam vibrantes, você vê que as cores ficam realmente bem fortes, não ficam esmaecidas como acaba sendo no papel Pisa Bright, e até naquele papel meio liso, que eu não me lembro o nome, não é Colchê, um que é o que vem logo depois do Pisa Bright em termos de qualidade, às vezes as cores ficam um pouco amaecidas, mas aqui não, você sente que elas ficam bem fortes, quase como se fosse alguém pintando com hidrocor. E esse papel eu acho que fica muito bom para essas publicações antigas, muito bom mesmo, eu adoro. E em meio a isso, é bem legal ver o surgimento das coisas e também algumas mudanças de conceito. Por exemplo, aqui o Reed Richards, ele não é apresentado como um cientista, ou melhor, ele é um cientista até porque ele estava querendo investigar lá os raios cósmicos, ser o primeiro pessoal ia viajar com o foguete, tentando bater os comunistas. Os comunistas são mencionados umas duas vezes aqui, como forças levemente antagônicas, inclusive aparecem também no Homem-Aranha, que eu já comecei a ler. Mas o Reed Richards não é mostrado como aquele cientista, inventor, super pesquisador que fica debruçado sobre a ciência. A imagem que eu tive dele lendo aqui é mais como a de um professor, um mentor para o resto do grupo, o cérebro do grupo, a voz da razão, que ainda não tinha revelado essas características que colocaram ele posteriormente como pessoa mais inteligente do planeta, super cientista, desenvolvedor de várias coisas. A gente vê aqui o Fantástico Carro, que aparece na edição 3 e é uma coisa assim bem tecnológica, digamos assim, mas não, eu acho que nem chega a mencionar que foi o Reed Richards que inventou o Fantástico Carro. Os uniformes também aparecem no terceiro volume, o Quarteto Fantástico passa duas edições sem uniformes, usando roupas normais, e não menciona que os uniformes são feitos de forma especial pelo Reed Richards. Então, foi um desenvolvimento que o personagem teve posteriormente. Enquanto isso, o Coisa aqui ele é bem diferente do Coisa também atual. Porque atualmente o Coisa é um cara assim meio resmungão, mas o Coisa aqui nessas primeiras edições do Quarteto Fantástico era completamente babaca. Sério, assim, ele remoía completamente essa condição dele de ter virado um monstro, e o tempo todo era ele reclamando, sendo chato, sendo babaca e chato. Ele procura briga com Tocha, não são aquelas brigas espirituosas, engraçadinhas, as brigas que ele tem pro Tocha do tipo, o Tocha fez uma coisa qualquer, foda-se ele, vou bater no Tocha. O Tocha, meu Deus, o Tocha abandonou o Quarteto Fantástico, porque o Coisa tava enchendo o saco dele, tava sendo babaca com ele. Aí o Coisa, aí temos que encontrar o Tocha, ele não pode sair por aí usando os poderes de forma ruim. Aí o Coisa, vou encontrar esse moleque, encher ele de pau. Aí encontra o Tocha, tenta meter pau no Tocha, destrói o lugar onde o Tocha tá, e tipo, fica assim, caralho, que porra é essa? Então é bem, bem estranho mesmo. A Susan é um personagem que era muito apagado ainda. É, não tinham muitas super-heroínas nessa época, e eles ainda, com certeza, estavam entendendo como escrever personagens femininas heroínas, porque ela é um personagem bem, muito, muito, muito apagada. E sem graça, ela ainda se chamava Garota Invisível, não Mulher Invisível, não era casada com Reed Richards, e ainda tinha uma tensão porque ela era apaixonada pelo Reed Richards e vice-versa, mas o Coisa também era apaixonado por ela, coisa que hoje em dia já não existe há muito tempo. Pelo menos eu não me lembro disso ter sido usado há séculos. O Reed Richards é casado com a Sue há décadas, tem 2 filhos, e o Coisa já se casou também umas 2 vezes, se eu não me engano. E outro elemento interessante na primeira edição, quando o pessoal decide os codinomes deles, que mostra lá quando eles caem do acidente com os raios, as zonas de tempestade cósmica, a Sui percebe que pode ficar invisível. Você é garoto invisível. Tocha, que inclusive a personalidade do Tocha eu achei bem próximo do que é hoje, foi evoluindo para chegar ao que é hoje, mas eu acho que estava bem estabelecido ali. O Tocha, você é o Tocha humana. Aí o Coisa, que é o Ben Green, eu me tornei o que a Sui falou, uma monstruosidade, o Coisa.
Aí, no mesmo quadro, o Reed Richards fala, beleza, então você é o Senhor Fantástico. E você fica assim pensando, caralho, Reed Richards, você é um puta de um babaca. E é basicamente. E, cara, eu acho que esse é um quadro muito icônico. Eu acho que tem dois quadros muito icônicos aqui, que é esse do Senhor Fantástico com o Coisa, e outro que é quando os Skrulls, que estão na Terra, são obrigados a se disfarçarem de vacas. E isso é um detalhe que foi usado muito tempo depois. Lá na Invasão Secreta, esses Skrulls aparecem e não, eu acho que eles aparecem antes também, mas se eu não me engano aparecem sim na Invasão Secreta. E que eu achei muito maneiro. Então, assim, foi uma leitura que eu achei muito gostosa. Eu achei até que teria mais carga de texto com descrições, mas na verdade tem muito menos do que eu me lembrava. Tem aqui sim umas narrações, mas eu me lembrava dessas edições antigas sendo mais narrações. Então foi mais leve do que eu estava esperando. Bastante diálogo, claro, e histórias que são mais lentas de se ler, mas ainda assim eu acho muito legível para leitores modernos, até para quem não tem tanto costume de ler HQs antigas. Então eu acho que pode arriscar estar lendo essa edição aqui sem muitos problemas. E a leitura eu achei bem legal mesmo, tem uns detalhes bem divertidos. É claro que as histórias ainda eram ligeiramente mais bobas. A do Doutor Destino mesmo, eu achei uma das mais fracas da revista. Se não a mais fraca. Embora o personagem já comece se mostrando bem interessante. A história em si é ruinzinha, mas o Doutor Destino. Não é ruinzinha não, porque tem a parte que eles voltam ao passado e tem o Ben Green vira o Barba Negra. Isso aí também é outra pérola. Então, cara, é muito legal mesmo. Se você curte super-heróis, eu recomendo tá pegando pra ler. Assim, não vou mentir, vai ter gente que não vai gostar por causa da diferença de estilo. Mas, se você tem a curiosidade e acha que pode gostar, eu sugiro que compre pelo menos uma para ver o que você vai achar. E essa do Quarteto Fantástico eu realmente achei bem divertida, uma leitura bem legal. Mas eu vou ficando nessa, já falei demais sobre essa edição do Quarteto Fantástico. Minha próxima vídeo de quadrinho vai ser Satsuma Gishiden 3. E então ainda não sei, porque eu consegui finalmente gravar os vídeos que eu tava devendo para gravar. Embora isso aqui eu tô gravando dia 12 do 5, ainda nem sei quando vai ser postado. Eu acho que vou postar em breve, na verdade, já que isso aqui tá em alta. Acho que vou postar amanhã, dia 13. Faz muito sentido. Postar amanhã, dia 13. Mas por enquanto eu tô ficando nessa. Espero que tenham curtido esse meu vídeo. E até a próxima.